Olá, sétimo ano. Essa é a segunda parte do vídeo de hoje, onde nós vamos abordar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Primeiramente, o mínimo múltiplo comum. Para você encontrar o mínimo múltiplo comum, eu vou usar aqui a técnica da decomposição simultânea em fatores primos. Para você usar a técnica da decomposição simultânea em fatores primos, nós precisamos usar os fatores primos, os números primos. Então, eu escrevi aqui para a gente lembrar da sequência de números primos, tá? Então, o primeiro exemplo. Calcular o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 24 e 30, utilizando o método da decomposição simultânea em fatores primos. Decomposição simultânea é quando você pega os dois números, no caso aqui o 24 e o 30, e faz a fatoração dele. Você vai fatorar ao mesmo tempo. A palavra simultânea significa ao mesmo tempo. Então, eu vou fatorar esses dois números ao mesmo tempo, usando a divisão pelos números primos aqui, que são os fatores primos. Primeiro, eu vou ver se eles dividem por 2. Divide, né? Porque esse número é par, esse número é par. Todo número par divide por 2. Então, deve começar pelo 2, que é o primeiro número primo. Aí, dividindo 24 por 2 dá 12. E 30 dividido por 2 dá 15, né? Eu vou ver. Ainda tem número que divide por 2? Tem o 12, porque o 12 é par. O 15 não divide por 2 porque ele é ímpar, mas o 12 divide, então eu continuo por 2. Eu vou fazer 12 dividido por 2 dá 6. Como o 15 não divide, você repete ele aqui. Aí vou ver. Ainda tem número que divide por 2? Tem. O 6 que é par, então eu continuo dividindo por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Põe o resultado aqui. Como o 15 não divide por 2, repete o 15 aqui. Pronto, agora não tem mais número que divide por 2, porque esses dois números aqui não são números pares mais. Vou tentar pelo próximo, por 3. Esse número aqui divide por 3? Os dois dividem por 3, não divide? Então, eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Aí vou ver se ainda tem número que divide por 3. 1 divide por 3? Não. 5 divide por 3? Não. Então, eu vou olhar na sequência aqui com o próximo. O próximo é o 5. Dá para dividir por 5, não dá? O 5 divide. O 1 não divide por 5, repete ele aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto, quando você chega aqui, sempre em todos os números aqui iguais a 1, terminou a sua decomposição. O que eu devo fazer agora é multiplicar esses fatores que apareceram aqui. A multiplicação desses fatores vai me dar o MMC desses dois números, certo? Então, vou multiplicar, olha. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, quer dizer que o mínimo múltiplo comum de 24 e 30 é o 120. Então, eu vou pôr a resposta aqui, ó. O MMC de 24 e 30 é igual a 120. Agora, aqui nesse exemplo, eu tenho um exemplo de um problema onde eu vou usar essa técnica do mínimo múltiplo comum para resolver. Exemplo. Um relógio A bate de 15 em 15 minutos. Outro relógio B bate de 25 em 25 minutos. E um terceiro relógio C bate de 40 em 40 minutos. Qual é, em horas, o menor intervalo de tempo decorrido entre duas batidas simultâneas dos três relógios? É o seguinte, cada relógio bate no intervalo, né? Olha, esse aqui de 15 em 15 minutos, esse aqui de 25 em 25 minutos, esse aqui de 40 em 40 minutos, correto? Mas vai ter um momento do dia em que esses três relógios vão bater ao mesmo tempo, vai coincidir deles baterem ao mesmo tempo. O que o exercício quer saber é qual é esse momento em que os três relógios vão bater juntos ao mesmo tempo, tá certo? Para você descobrir qual é esse tempo, você vai usar o MMC. Como é que é de 15 em 15, de 25 em 25 e de 40 em 40 minutos, você vai achar o MMC de 15, de 25 e 40, usando a técnica que eu acabei de falar para vocês ali anteriormente, ó. Então, vou começar aqui a achar o MMC. Primeiro, vou ver se divide por 2. Divide porque o 40 é par. Se tem um número par, dá para dividir por 2. O 15 não divide, repete. 25 também não divide, repete. 40 dividido por 2 dá 20. O 20 é par, ainda dá para dividir por 2.
o 15 não divide, repete, o 25 não divide, 20 dividido por 2 dá 10. Como 10 é par, ainda dá para dividir por 2. Então aqui vai dar 15, que não divide, repete, o 25 repete, 10 dividido por 2 dá 5. Não tem mais número par para dividir. Agora próximo eu devo tentar o 3, né? Tem algum número aqui que divide por 3? Sim, o 15 divide por 3, então eu vou dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. O 25 não divide, repete. E o 5 também não divide, repete. Tem mais número que divide por 3 aqui? Não, acabou. Agora o próximo é o 5. Todos aqui dividem por 5, né? 5 dividido por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Ainda dá para dividir por 5. Por 5, então aqui repete 1 que não divide. 5 dividido por 5 dá 1. E repete 1. Terminou, porque aqui tudo deu 1. Agora eu vou multiplicar esses números, né? Multiplicando. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 5 dá 600. Quer dizer, então, que os 3 relógios vão bater juntos 600 minutos após a primeira badalada, tá certo? Mas como ele quer em horas, eu vou converter isso aqui em horas. Então, são 600 minutos, tá? Porque aqui o tempo foi dado em minutos. Mas como ele quer em horas, eu vou converter em horas. Para você converter em horas, basta dividir 600. Uma hora não tem 60 minutos? Você vai dividir 600 por 60. Como aqui tem 0 e aqui tem 0, você pode cancelar. E divide 60 dividido por 6 vai dar 10, né? E vai dar resto 0 aqui. Então, a resposta do problema após 10 horas, certo? O menor intervalo vai ser 10 horas após a primeira batida, tá ok? Agora vamos falar do máximo divisor comum, que é o maior divisor comum entre dois números. Exemplo, calcular o MDC entre os números 40 e 60. Eu vou usar a mesma técnica da decomposição simultânea dos fatores primos. Vou pegar o 40 e o 60 e vou fazer a divisão simultânea deles. Começo a dividir por 2, porque os 40 e 60 é par. 40 por 2 dá 20, 60 por 2 dá 30. Ainda é número par, dá para dividir por 2. 20 por 2 dá 10, 30 por 2 dá 15. Como 10 ainda é par, ainda eu continuo dividindo por 2. 10 dividido por 2 dá 5, como 15 não divide, repete o 15. Agora não tem mais número que dividir por 2, vou tentar por 3. O 15 divide por 3, então vou dividir. O 5 não divide, repete, 15 por 3 dá 5. Agora não dá mais por 3, vou tentar por 5 mesmo. 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. Bom, agora o que eu tenho que prestar atenção é o seguinte. Enquanto que no MMC você multiplica todos os números que aparecem aqui, no MDC você não multiplica todos, não. Eu vou observar aqui quais foram os divisores comuns. O tema não é maior divisor comum, então eu tenho que achar apenas os divisores comuns. O que é divisor comum? Eu vou encontrar aquele número que deu para dividir os dois números aqui ao mesmo tempo. Olha, por exemplo, esse 2. Dividiu 40, dividiu 60? Dividiu aqui, deu 20 e 30. Então, 2 eu vou circular porque ele é divisor comum. Dividiu 40 e 60, tá vendo? Esse 2 aqui dividiu 20 e 30 ao mesmo tempo? Dividiu, porque deu 10 e 15 aqui, não deu? Então, ele é divisor comum. Esse 2 dividiu 10 e o 15? Não, esse 2 aqui só dividiu 10. Então, esse 2 aqui não é divisor comum, não vou circular ele. Esse 3 dividiu 5 e o 15 ao mesmo tempo? Não, só dividiu 15, então 3 não vou circular. E esse 5 dividiu 5 e 5? Sim, então vou circular ele, tá vendo? Então, o MDC dos dois números, no caso, vou pôr aqui o MDC de 40 e 60, vai ser a multiplicação apenas dos números que eu circulei, que são os divisores comuns. 2 vezes 2 vezes 5, multiplicando 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, a resposta é 20, correto? Agora, um exemplo de um problema em que se usa essa técnica de maior divisor comum, tá bom? Exemplo. 2 tábuas devem ser cortadas em pedaços de mesmo comprimento, sendo esse o maior possível.
Se uma tábua tem 90 centímetros e a outra tem 126 centímetros, qual deve ser o comprimento de cada pedaço se toda a madeira deve ser aproveitada? Então, nós temos aqui, no caso, duas tábuas. Uma tem 90 centímetros de comprimento e a outra tem 126 centímetros de comprimento. Eles querem cortar essas tábuas em pedaços, todos de mesmo tamanho, mas de modo que não sobre nenhum pedaço de tamanho diferente. Então, eu tenho que encontrar o número que dá para dividir tanto esse pedaço quanto esse aqui, de maneira que os pedaços têm o mesmo tamanho. Ou seja, eu tenho que achar um divisor por 90 e um divisor por 126, que dividem os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou encontrar o MDC desses dois números. Vou achar o MDC de 90 e 126. Achando esse número, eu descubro o tamanho que deve ter cada pedaço da tábua. Começando por 2, porque 90 é par, 126 é par também, né? 90 por 2 dá 45, 126 por 2 dá 63. Aqui não tem mais número par, não dá para dividir por 2 mais, mas dá por 3. Por quê? 45 dividido por 3 dá 15, 63 por 3 dá 21. Ainda tem número que divide por 3, não tem? Então, vou dividir. 15 por 3 dá 5, 21 por 3 dá 7. Não tem mais número que divide por 3, mas tem número que divide por 5. Então, vou dividir por 5 primeiro. 5 dividido por 5 dá 1. O 7 não divide, repete o 7. Agora, o único número que eu vou dividir aqui é o 7, né? Repete o 1 que não divide. 7 por 7 dá 1. Terminou. Agora, eu vou circular os divisores comuns. O 2 dividiu 90 e 126? Dividiu, então vou circular ele. O 3 dividiu 45 e 63? Dividiu, vou circular ele então. O 3 aqui dividiu 15 e 21? Dividiu, então vou circular o 3. O 5 dividiu o 5 e o 7? Não. O 7 dividiu 1 e 7? Também não. Então, eu vou multiplicar esses três números para achar o MDC. Então, o MDC de 90 e 126 vai ser 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Pronto. Então, agora eu descobri qual deve ser o tamanho de cada pedaço da tábua. Deverá ter 18 centímetros. Resposta, 18 centímetros. Porque se eu fizer 90, olha só, 90 dividido por 18, vai dar 5 pedaços aqui de 18 centímetros. Ó. Vai dar 5 pedaços de 18. E aqui também eu posso dividir em pedaços de 18. 126 dividido por 18 vai dar... 126 por 18 vai dar 7. Então, quer dizer que aqui vai me dar 7 pedaços de 18 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços, todos com 18, tá vendo? Então, eu vou conseguir recortar todos em mesmo tamanho e não sobra nenhum pedaço. Vai aproveitar toda a tábua, tá certo? Agora, tente fazer as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato no grupo do WhatsApp e revejam os vídeos se necessário, ok? Bons estudos para vocês, até mais.